Que o Flamengo precisa de ajustes defensivos, isso você sabe, eu sei, todo mundo sabe. Mas quais são os reais problemas defensivos da equipe? A forma como ataca influencia na maneira como o time defende? Qual a responsabilidade do técnico e dos jogadores? Vamos falar sobre isso em detalhes no vídeo de hoje. Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Tática. Sempre um prazer estar falando aqui com vocês. Ofensivamente, o Flamengo vai muito bem, obrigado, né? Eu já falei aqui várias vezes, em várias oportunidades, seja aqui no canal, seja nas outras redes sociais, muitas dinâmicas ofensivas, um time que deixa sempre o adversário desconfortável, tem bons números, enfim. Ofensivamente sempre tem um ajustezinho ou outro para fazer, mas está muito bem, obrigado. Então, não dá para a gente achar que o problema é ofensivo em termos de dinâmicas, em termos de capacidade de criar chances. O problema é a falta de efetividade. Talvez o principal problema da derrota contra o Cruzeiro tenha sido esse. Se tivesse matado o jogo no primeiro tempo, tivesse aproveitado um pouquinho melhor as chances que teve, e não foram poucas, teria tido mais sucesso. Então, às vezes, algumas partidas poderiam ser resolvidas bem mais tranquilamente se o Flamengo fosse um time mais efetivo. Isso é algo que o Flamengo precisa melhorar e já não é de hoje, não dá nem para colocar muito na conta do Jardim, porque com o Felipe foi assim, até com o JJ em alguns momentos, com o Ceni, com vários técnicos que passaram pelo Flamengo nos últimos anos. Agora vamos lá, sobre o aspecto defensivo, que é o tema desse vídeo. O jogo de futebol, gente, ele tem 5 fases. Organização defensiva, organização ofensiva, transição defensiva e bola parada. Quando a gente fala das partes defensivas, a gente vai falar de bola parada defensiva, transição defensiva e organização defensiva, tá? Dentro da organização defensiva, o que você tem? Bloco alto, bloco médio, bloco baixo. O bloco alto tem ido muito bem. Um ajuste aqui, outro ali, sempre pode ajustar, sempre pode melhorar, mas tem ido bem. Então, bloco alto está bem. Bloco médio, bloco baixo, já começa a ser um problema. Transição defensiva tem estado muito bem, até porque o Flamengo tem conseguido ser intenso sem a bola. É um time que está pressionando muito. Então, mesmo quando perde a bola, não permite que o adversário contra-ataque. O Flamengo não tem sofrido muitas transições. Sofre uma ou outra, qualquer time sofre, isso é normal, mas tem ficado assim bem seguro e não tem permitido muitas transições. Contra o Cruzeiro, no jogo do último sábado, permitiu um pouquinho mais, por quê? Porque já tinha um desgaste físico. Isso vai também cobrando um preço. E bola parada defensiva é algo que o Flamengo precisa melhorar. A bola aérea também, a pressão no portador da bola quando o adversário vai fazer esse cruzamento. E a gente vai falar sobre tudo isso em detalhes já em imagens, tá? Antes de a gente mostrar as imagens da bola parada, das bolas aéreas e também falar sobre essa dificuldade do Flamengo em bloco médio e bloco baixo, eu queria dizer que eu só discordo um pouco dessa visão de que o time do Flamengo, do Leonardo Jardim, é uma equipe que vive na trocação. Tá? Eu não vejo dessa forma, eu já falei bastante sobre isso aqui em outras oportunidades no canal. Já trouxe dados, já trouxe avaliação quantitativa, mas também qualitativa, e mostrei que não é bem assim. O problema do Flamengo, às vezes, sofrer um pouquinho de gol demais, de ser uma equipe não muito equilibrada defensivamente, passa por outras questões que não tem a ver com trocação. O Flamengo é sim um time mais vertical do que o time do Felipe. Se você for olhar para a posse de bola, o Flamengo tem a segunda maior do Campeonato Brasileiro, com cerca de 55%, 56%. O Felipe tinha 62%, 63%. É uma diferença muito grande. O Felipe não queria abrir mão do controle em nenhum momento. O Jardim já prefere que o time dele seja um pouco mais agressivo. Mas daí ao time ser uma equipe de trocação por conta disso, que perde o controle de todo o jogo, vai uma diferença muito grande. Esse é o meu ponto, tá bom? Bom, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, comenta, hypa e compartilha. E se você gosta aqui dos meus conteúdos, acha que eu entendo de tática, tem uma dica muito legal para você. Combo de cursos da LabFoot. São 2 cursos pelo preço de 1. Primeiro curso Sistemas Táticos, um curso muito legal que você entende sobre os sistemas, as suas nuances, a forma como esses sistemas geram vantagens e também as desvantagens. É muito legal, ajuda muito a entender sobre o jogo. E o segundo curso, Explorando o Jogo, que é um curso introdutório sobre análise de desempenho, que é muito simples, muito leve, muito didático, mas ao mesmo tempo já muda completamente a sua maneira de enxergar o futebol. Você vai passar a ter uma outra experiência
ao assistir os jogos do Flamengo, dos adversários do Flamengo quando você estiver secando, ou de La Liga, Premier League, Champions, Libertadores, qualquer jogo de futebol, você vai enxergar de outra forma. Então eu recomendo demais, tá muito barato, as condições são exclusivas aqui para o canal falando de tática. Então o link está aqui na descrição, tem também no comentário fixado e tem o QR Code aqui embaixo também. Então garanta o seu combo de cursos da LabFoot. Já falei pra caramba, vamos para os vídeos para a gente entrar no detalhe de alguns pontos que eu acho que são importantes. São questões que eu acho que o Leonardo Jardim precisa trabalhar nos treinos agora até o próximo jogo, tá? Então vamos lá, vou trazer aqui para vocês, começando pela bola parada. É importante a gente falar da bola parada, porque quando eu fui dar uma analisada um pouquinho melhor, eu percebi que não é só questão coletiva, tem algumas questões individuais de jogadores que estão perdendo alguns duelos que não deveriam perder, duelos em força, duelos físicos, tá? Então olha só esse lance aqui, jogo contra o Cruzeiro, empate de 1-1, primeiro confronto de Flamengo e Cruzeiro lá pelas oitavas de final da Libertadores, a bola vai ser cruzada e eu estou destacando aqui para vocês que o Flamengo tinha 4 encaixes individuais. Então era uma marcação que até coletivamente eu gosto, porque eu acho que tem que ter pelo menos 3, de 3 a 4 encaixes individuais e o resto tem que ser misto. Tinha até um jogador ali na meia-lua, né, para poder defender aquela bola que vai direto, aquela jogadinha ensaiada, né, que às vezes é feito, que é direto pro cara que vai bater de primeira. Então, para mim, coletivamente, tá bem estruturado aqui, tá? Eu gosto dessa ideia aqui. As principais equipes do mundo defendem de forma mista, equilibrado entre jogadores que estão marcando de forma zonal e individual. Então, para mim aqui, em termos coletivos, está bacana, tá? E aí, o cruzamento vai entrar, e eu vou destacar aqui para vocês, ó, o Léo Pereira, tá? Ele está marcando aqui o Caio Jorge, e ele perde esse duelo aqui. Ele permite que o Caio Jorge suba sozinho. Ele acaba não conseguindo subir, não conseguindo atrapalhar. Então, aqui é uma questão individual mesmo, tá? De uma perda de um duelo físico, de um duelo em força, que o Léo Pereira permite que o Caio Jorge cabeceie. Então aqui foi mais individual do que coletivo. Agora repara nesse lance aqui, também de escanteio, de bola parada contra o Mirassol, e aqui eu já vejo coletivamente o time mal distribuído. Só tem 2 encaixes individuais, esses que eu estou destacando aqui em branco, tá? Se eu não me engano é o Carrascal e o Pulgar, tá? E ali, quando você olha para esse outro destaque ali que está circundadinho ali em preto, tem 2 jogadores do Flamengo e 1 jogador só do Mirassol. Então o time está mal distribuído. Não sei se foi mal treinado, não dá para cravar e dizer se, né, o treinamento não foi o mais adequado. Enfim, o time está mal distribuído coletivamente dentro da área, tá? Você tem 2 jogadores e 1 só do Mirassol aqui, não tem porquê, tá? E aí, quando a jogada acontece aqui, a jogada vai transcorrendo, né? O jogador aqui, se eu não me engano, é o William Machado, o zagueiro, ele consegue se livrar do encaixe individual e é ele quem vai cabecear essa bola. E até o fato do Flamengo ter um jogador a menos naquela zona ali, ter 2 jogadores marcando aquele primeiro pau ali, aquele bico da pequena área ali, ajuda para que um jogador do Mirassol esteja livre. Se tem 2 jogadores do Flamengo e 1 jogador só do Mirassol, o time está mal distribuído coletivamente dentro da área, é claro, é óbvio que vai surgir um jogador livre, é esse cara exatamente que cabeceia, ó, só que o Varela acaba tirando. Então aqui, coletivamente, não estava bom. Nesse lance aqui também fica bem claro que só 2 encaixes individuais não é o ideal, tá? Tem só 2 jogadores do Flamengo marcando individual, o resto tá zonal. Então isso aqui é uma marcação majoritariamente zonal. A gente pode chamar isso aqui de marcação zonal. Eu não gosto. Eu acho que tem que ser mais equilibrado entre zonal e individual. E aqui a gente vai reparar que eu não sei exatamente quem foi aqui que vai perder esse duelo individual, tá? Esse jogador aqui, esse encaixe que está destacado em branco, que o círculo em volta é branco, tá? Esse jogador vai perder esse duelo. E aí é exatamente por conta dessa perda desse duelo individual aqui, desse duelo em força, que vai acontecer o gol, porque é exatamente esse jogador que se livrou que vai cabecear e vai fazer o gol. Então, comportamentos individuais que precisam ser ajustados e também coletivos, tá? Outra questão que precisa ser trabalhada, que é um problema quase que crônico desse time também, é a dificuldade de pressionar o portador da bola. Os pontas, os laterais, quando vão ficar nessa situação de 1 para 1 ali, vão ficar nessa situação de abordar, de saltar quem vai cruzar, a sensação que dá é que eles acreditam demais que se cruzar na área não tem problema. Não, o ideal é que você bote o pé nessa bola. Tem que botar o pé na bola. Você tem que tentar interceptar esse cruzamento. Você tem que incomodar, constranger quem está cruzando. E a sensação que dá é que os jogadores do Flamengo não fazem isso. Que eles entendem, não, cruza lá na área porque o meu zagueiro vai tirar. Não é bem assim. Não tem que ser assim. Então aqui a gente percebe uma situação do Luiz Araújo. E aqui o Luiz Araújo talvez até já tivesse um pouquinho cansado, tá? A gente também precisa falar sobre alguns momentos, alguns contextos em que o Jardim deixa alguns jogadores tempo demais em campo, jogadores que já vêm de uma sequência muito grande ou que estão voltando de muito tempo parados. Foi o caso do Luiz Araújo aqui.
Então aqui o Luiz poderia já ser sacado. Ele acaba, acho que não pressionando muito também, porque já estava mentalmente e fisicamente desgastado ali, não estava mais conseguindo realmente pressionar. E aí sai o cruzamento e quase que sai um gol do Mirassol. É bem verdade que aqui o jogo já estava um pouco resolvido, e aí é normal que isso aconteça, mas nesse caso aqui, o jogo contra o Vasco não estava resolvido. O último lance do jogo, cruzamento na área, e o Wallace, que tinha acabado de entrar, acaba não conseguindo pressionar. Aqui o Flamengo está numa situação em que até conseguiu se colocar aqui quase que numa inferioridade numérica, né? O Plata tendo que abordar um e outro, e aqui o Wallace vai demorar demais para abordar aqui, né? Vai demorar demais para fazer essa abordagem aqui, ou seja, aquilo que eu tinha falado, né? Não, cruza porque lá na área meus zagueiros vão resolver, né? Não pode ser assim, não tem que ser assim. E aí faz o cruzamento, o Flamengo perde 2 pontos no Brasileirão dessa forma aqui, por conta dessa falta de pressão em quem está cruzando. No gol do Cruzeiro aconteceu algo muito parecido. No segundo gol do Cruzeiro, gol da vitória, também no último lance do jogo. Tá, a bola está aqui, o Flamengo está bem protegido aqui nesse momento, tá? E aí o Wesley consegue um drible, carrega aqui o Everton Araújo está pressionando, ele vai fazer o passe aqui pro Matheus Pereira, que faz um giro muito bom, inclusive, né? Quando ele devolve essa bola aqui pro Gerson, de novo, o Gerson está com muito conforto. O Ayrton Lucas estava indo ali proteger o corredor central, ok, beleza, faz sentido, faz muito sentido, ele está indo ali proteger a zona mais importante. Mas depois que essa bola voltou para cá, ele tem que vir para cima do Gerson, com um pouco mais de energia, para constranger, para dificultar um pouquinho mais. Você vê que ele para, não, cruza lá que está tranquilo. Ele cruza lá e não está tranquilo, né? Porque o Vidalba consegue escorar, o Matheus Pereira finaliza, a bola desvia no Ortiz e o Flamengo perde ali 2 pontos. Mais 2 pontos perdidos por conta de falta de pressão no portador da bola quando esse cara vai cruzar. Outra situação que a gente precisa apontar, né? O Flamengo tem tido muita dificuldade quando o adversário faz essa variação de corredor, quando faz essa diagonal. O Lino até não está mal colocado aqui. Acho que o ponta tem que estar mais ou menos aqui mesmo. Ele tem que estar mais fechado por dentro, porque a segunda linha, a última linha, balança mesmo. A bola vai de um lado, você balança. Quando a bola circula do outro lado, você tem que balançar mais rápido. Esse balanço de um lado para o outro está muito lento. Então, olha só, a bola circulando aqui, tá? O Lino até vai chegar, e aqui também para mim tem um erro, né? Que o ideal é que o Lino faça essa abordagem aqui. Para quê? Para que o Ayrton fique lá com a linha de 4, sustentando a linha de 4 bonitinho, para que o Ayrton não salte aqui. Quando o lateral salta aqui, há um desequilíbrio, gera-se um desequilíbrio, ele fica muito distante do zagueiro, ele quebra essa última linha. Então aqui o ideal é que o ponta chegue. E o Lino, pelo que a gente percebe aqui, ele ia chegar a tempo. Ia dar tudo certo, ia acontecer direitinho. Só que o Ayrton salta, e aí a gente fica na dúvida se a orientação é que não está muito clara, se a orientação é para o Ayrton saltar, não para o Lino. Fica uma coisa que a gente não sabe exatamente qual é a orientação. Aqui o Ayrton salta, a bola é cruzada, o Royal também dá um vacilo aqui individual, porque permite que o Wesley entre aqui nas costas dele, invadindo o espaço das costas dele. Ele aparentemente não percebeu muito bem esse movimento do Wesley, o cruzamento sai, e o Wesley perde um gol na cara. Então, mais uma vez, tinha liberdade também para o portador, e essa questão do balanço é um problema. Olha só, de novo o balanço, ó. De novo a bola vai circular de um lado para o outro, vai chegar lá do outro lado, e aqui, de novo, mais uma vez, até por isso que eu estou colocando esse dedinho para baixo aí, esse emoji aí do dedinho para baixo, o Ayrton saltando. Não é o ideal, porque aí o ponta tem que perseguir até o final. E aí o Lino dá uma cochiladinha de leve aqui, o Arroio faz um movimento, o Lino dá um cochilo, o Arroio faz um movimento, e aí aqui, esse movimento aqui do Lino, de tentar impedir o cruzamento, de dar esse carrinho, aqui eu aprovo, tá? Rafa, mas não pode ir de vez. Pode sim, nessa ocasião aqui, nesse contexto aqui, pode sim, porque ele está tentando ganhar tempo. Essa ação do Lino, ela tem uma função que é a seguinte: eu vou ou bloquear o cruzamento, caso o Arroio faça o cruzamento, eu estou bloqueando o cruzamento, já deu certo, e se ele me der aqui o come, né, se ele der aqui o corte, eu estou ganhando tempo. Quem demora para vir dobrar aqui é o Ayrton. O Lino se joga porque se o Arroio fizer o corte, ele imagina que vai chegar a dobra. A dobra não chega a tempo. Então aqui é muito mais, na minha visão, erro do Ayrton, tá? E aí, claro, tem uma finalização muito boa do Arroio. Agora, não é só quando o Lino está em campo que isso acontece. Esse lado esquerdo do Flamengo ele está descoordenado. Se a gente for ver aqui o jogo contra o Mirassol, o Ayrton está em 1 contra 2 aqui, tá vendo? Então o Flamengo está subindo aqui com muita gente, está subindo de forma descoordenada. O passe vai entrar aqui nas costas do Paquetá, tá? O Pulgar ainda tenta chegar aqui, só que aí o Ayrton já está muito vulnerável, tem muito espaço nas costas dele. O Léo Pereira está aqui muito sozinho, isso aqui não é legal, quando o zagueiro está sozinho dessa forma aqui na área. O passe, vai entrar aqui nas costas do Ayrton Lucas, tá? Tem um jogador aqui do Mirassol um tanto quanto sozinho na entrada da área. O Flamengo está
com a área muito desocupada. Então aqui tem uma série de comportamentos coletivos e individuais que a gente precisa notar, olhar e perceber que precisa ajustar, tá? Porque realmente não tá legal, tá bom? Então aqui o cruzamento foi feito e o Varela consegue interceptar. Primeiro gol do Cruzeiro no confronto do último sábado. Bola tá do lado direito, o Cruzeiro vai levar essa bola lá pro lado esquerdo, tá? Tem esse salto aqui do Carrascal, que não é um salto nada legal, tá? Fica espaço aqui nas costas dele, tá? O Flamengo fica marcando aqui quase no 4-3-3. Precisa ajustar o momento de fazer esse salto aqui, como saltar. Tá um pouco aleatório isso aqui em alguns momentos também, esses saltos dos pontas, e aí deixa espaço nas costas. Aí o jogador aqui do Cruzeiro, que eu não estou identificando quem é aqui, não sei se é o Romero, enfim, ele faz aqui o passe e aí de novo vai atravessar a bola de um corredor para o outro. Aqui o Lino demora para chegar e aqui de novo, o Lino tinha jogado 90 minutos contra o Cruzeiro no Maracanã, saiu extenuado, fez um papel muito bom de bloquear justamente esse corredor pelo lado esquerdo aqui até o final do jogo e claramente era um jogador desgastado, já poderia ter saído de campo. No intervalo, poderia ter trocado. Então aqui a gente tem um Lino já desgastado fisicamente e até um pouco mentalmente, e até por isso talvez ele tenha errado a abordagem, porque aqui ele acelera demais e aqui nesse momento ele já poderia, já deveria ter travado a corrida. Você tem que travar essa corrida mais cedo. Ele ainda segue acelerando, depois ele vai travar muito em cima e até por isso escorrega. Por que tem que travar antes? Porque já tem o Ayrton Lucas aqui, eles estão em 2 contra 2. Ele trava essa corrida aqui antes para inibir o bate do Arroio, para inibir a finalização do Arroio. A ideia dele aqui, a função dele aqui, melhor dizendo, é inibir o bate. Ele não tem que acelerar para fazer uma abordagem para diminuir o espaço do Arroio. Ele tem que estar ali onde ele está agora, para que o Arroio, quando veja que ele está posicionado ali, ele fale, bom, se eu trouxer essa bola para dentro, eu não vou conseguir finalizar. Tá feito o trabalho, tá feito o serviço. Aqui o Lino erra sim a tomada de decisão, e aqui ele vai tentar frear já muito em cima, escorrega, cai, e aí é preciso voltar aqui, né? Porque eu tinha marcado aqui também o Rossi para vocês. O Rossi tá mal colocado, né? Tava mal colocado no gol do Romero, tava mal colocado também nesse gol aqui do Arroio. O Rossi passa por uma fase muito ruim, e essa péssima fase do goleiro do Flamengo também explica a vulnerabilidade defensiva do time, porque você imagina que o seu goleiro, um goleiro de nível de Flamengo, vá conseguir fazer defesas um pouco difíceis. E no Flamengo hoje, basicamente, chutou é gol. Tá complicada a situação. Não sei onde é que isso vai dar, não sei como é que isso vai resolver. Isso tá bem complicado mesmo, tá? Então, o Arroio faz aqui a finalização e o Rossi não chega a tempo. Aqui, mais uma situação do Flamengo não conseguindo defender esse lado esquerdo. Aqui o Ayrton tá certo, tá? Só para deixar claro, o Ayrton tá defendendo aqui o corredor central, o funil. Aqui ele tem que estar mesmo próximo do zagueiro, porque essa aqui é a zona mais perigosa do campo. Esse comportamento aqui do Ayrton está correto. Agora, o que não está correto? O Carrascal demorando muito para vir ajudar o Ayrton Lucas. O Jardim também comete um erro quando ele coloca o Carrascal para marcar do lado do campo, já num momento mais avançado do jogo. O Carrascal, mesmo quando está fresco, mesmo no início de jogo, às vezes peca nisso, tem pouco senso de urgência, vacila um pouco. Você imagina já lá para depois dos 20, 25 minutos de jogo. Então, de segundo tempo, né, que eu quero dizer, 70 minutos de jogo. Aí não vai rolar mesmo, não vai rolar. Então, o Jardim parece que ainda não entendeu isso. Para marcar pelo lado, segundo tempo, tem que ser Plata, Luiz Araújo, o próprio Lino, eventualmente, se tiver um pouquinho menos desgastado, se tiver entrado no segundo tempo. Tem que pensar um pouquinho melhor nesses caras que marcam pelo lado com mais cuidado. O próprio Paquetá consegue marcar melhor, muito melhor que o Carrascal. Abre o Paquetá de um dos lados e bota esse cara para marcar. Ele vai ter essa força. Agora o Carrascal e o Cebolinha, por exemplo, são dois jogadores que têm muita dificuldade nisso. E numa reta final de jogo você não pode botar um cara desse para marcar por ali. E aí ele comete esse erro. E aí a bola chega para o Fagner, só que ele acaba batendo mal. Então tem que ajustar isso também. Aqui, mais uma vez, o lado esquerdo. O Flamengo tenta aqui abordar, tenta ser um pouquinho mais intenso, pressionar um pouquinho melhor o portador da bola. O Mirassol consegue circular bem aqui a posse. E aí sai a bola aqui, sai o cruzamento, sai o lançamento, perdão. E olha só como é que o Ayrton está distante do Léo Pereira. Isso aqui precisa ser ajustado também urgentemente. O Léo tem que balançar mais rápido junto com o Ayrton. Esse balanço muito desajustado tá deixando o Flamengo muito vulnerável. O Plata tá demorando para chegar aqui, tem muito espaço. Isso precisa ser ajustado, compactação lateral, compactação entre as linhas. Tudo isso precisa ser ajustado pelo professor Leonardo Jardim. Aqui não deu em nada, acabou que o cruzamento ficou um pouco mais para trás aqui, a cabeçada foi para fora, não deu em nada. Mas é também um dos ajustes que eu entendo que tem que ser feito. Tem bastante coisa para ajustar e eu espero que o Jardim realmente olhe para isso com bastante cuidado. O que a gente percebe
é que o time ofensivamente é muito bom e que ele olha muito para o ataque. Ele volta muito as suas atenções, quando eu digo ele, né, estou falando do Jardim, para a questão ofensiva. E ele precisa olhar um pouquinho mais para os comportamentos defensivos, para os aspectos defensivos. A gente vê que tem uma série de questões que ele precisa ajustar. Então ele precisa fazer isso durante essa semana que está começando agora, de treinos, para que o Flamengo volte um pouquinho mais consistente defensivamente, porque time que não é consistente defensivamente não ganha pontos corridos, por exemplo. Time para ser campeão de pontos corridos tem que defender bem, não adianta, tem que saber defender bem, tem que ser um pouco mais consistente defensivamente. O Flamengo vem sofrendo muitos gols, precisa ajustar. E aí, você concorda comigo? O que mais você traria aqui de observação em relação a aspectos defensivos que você nota? Deixa aqui nos comentários. Hypa o conteúdo se puder. Compartilha também, que é muito importante. Se inscreve no canal, deixa o like e aproveita a promoção do LabFoot dos 2 cursos pelo preço de um só, o combo de cursos, sistemas táticos, explorando o jogo. Tá muito barato, vale muito a pena. QR Code está na tela, link na descrição e também no comentário fixado. Muito obrigado pela audiência. Muita calma nessa hora. Dá tempo de ajustar, dá tempo do Flamengo brigar por tudo ainda nessa temporada. Abração, valeu.